No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 81 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Ouse Fazer o Bem, Se Divertir e Ganhar Dinheiro, do grande empresário, empreendedor, líder e maluco Richard Branson, um dos maiores empresários da atualidade, talvez de todos os tempos. Neste livro, nós vamos ver como revolucionar o seu negócio e ainda melhorar o mundo. Bom, antes de começar, eu quero reforçar o título deste livro, porque para mim, apenas o título desse livro, se você entender o conceito e a proposta do título desse livro, talvez nós já vamos ter visto uma das mensagens mais importantes de como a maneira de fazer negócios está mudando. Ouse fazer o bem, se divertir e ganhar dinheiro. Exatamente nessa ordem. Não há mais separação entre eles. Não é um ou outro. Não é um depois o outro. É um mais o outro. É um junto com o outro. É um ao mesmo tempo do outro. No mesmo lugar, aqui e agora. Não tem mais separação. Talvez você, durante muito tempo, teve essa imagem, nós criamos essa imagem de que primeiro eu preciso estudar, depois eu preciso trabalhar muito, para depois eu começar a me divertir e fazer o bem, aproveitando a minha vida. Ou seja, a vida era separada em etapas, o trabalho era separado em etapas. E nós temos vários exemplos disso. Nós tínhamos uma separação entre estudo e trabalho. Primeiro eu estudava, depois eu trabalhava. Uma separação entre lazer e trabalho. Primeiro eu me divertia, depois eu trabalhava, ou ao contrário. Uma separação entre trabalho e aposentadoria. Primeiro eu trabalhava, depois eu iria curtir a vida. Primeiro eu trabalho, primeiro eu acumulo dinheiro, eu acumulo patrimônio e depois eu vou pensar em ajudar as outras pessoas. Será que isso ainda faz sentido? Bom, é essa a proposta do livro, é essa reflexão que o Richard Branson traz, e não apenas na teoria, ele traz isso na prática. Ele viveu isso desde muito novo, de uma maneira, de certa forma, aventureira, louca, sempre tentando trazer para os negócios que ele fazia a diversão, o bem. E quanto mais ele se divertia, quanto mais ele fazia o bem, por incrível que pareça, mais ele ganhava dinheiro. E nós vamos se aprofundar então neste conceito, nesta mensagem que mostra claramente como a maneira de fazer negócios está mudando. Ela não é mais a mesma de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. Então, venha com a gente que está começando agora o episódio 81 com o livro Ouse Fazer o Bem, Se Divertir e Ganhar Dinheiro. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam muito bem-vindos ao episódio 81 do Resumo Cast. Nesse livro, o bilionário britânico Richard Branson questiona a maneira atual de se fazer negócios. O título original do livro é Screw Business as Usual, ou, em uma tradução livre, Dane-se os negócios do jeito tradicional. A ideia é virar de cabeça para baixo alguns conceitos sobre os propósitos dos empreendimentos. Richard Branson, que é o fundador de centenas de empresas do grupo Virgin, criou também uma fundação sem fins lucrativos, a Virgin United. O livro é uma coleção de histórias de empreendimentos e empreendedores com quem a Virgin United se envolveu durante muitos anos e que estão fazendo a diferença e tentando implementar uma mentalidade sustentável nos seus negócios. Uma das ideias principais do livro é sobre Capitalismo 24.902. Essa
é a circunferência da Terra, 24.902 milhas, medida no Equador. E propõe que o capitalismo não envolva apenas dinheiro, mas também o planeta e todos os seres que habitam nele. A maior questão é se o lucro é o único propósito de um negócio. Se você escutou o episódio 45 do Resumo Cast sobre o livro Dobre Seus Lucros, vai perceber que esse assunto desperta diferentes emoções e pontos de vista nas pessoas. O empreendedorismo social, que exploramos no episódio 48 sobre a empresa Tom's Shoes, é uma alternativa para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo fazer o bem. Inclusive, Richard Branson cita o caso da Tom's Shoes nos estudos de caso do seu livro. Mas independente da corrente que for seguida, se é lucro ou um capitalismo social, um modelo de negócios que resolve um grande problema, gera valor para os outros seres humanos e otimiza a utilização de recursos naturais do planeta, sempre dá lucro de forma automática. Um exemplo citado no livro é de uma tinta especial para pintura de cascos de grandes navios de carga. Essa tinta aumenta a velocidade do navio na água, fazendo com que a carga chegue mais rápido, poupe combustível, aumentando o lucro do dono do navio e, ao mesmo tempo, minimiza a quantidade de carbono emitida para a atmosfera devido à menor quantidade de combustível consumido. O lucro não é o único propósito de um negócio. Bom, antes de falar sobre isso, vamos deixar claro que ninguém é hipócrita de achar que o negócio não precisa dar lucro. Se o negócio não dá lucro ou não gera receita, né? Porque hoje nós temos muitos negócios que não dão lucro, mas são financiados através de outras formas, seja de investimentos, de fundos de investimento e etc. Mas, logicamente, que ninguém constrói um negócio com o objetivo que não seja dar lucro. Ou ninguém investe em um negócio que não seja com o objetivo de dar lucro. Não importa se esse lucro vai ser de curto, médio ou longo prazo. Mas o que nós estamos falando e o que o livro está trazendo é que precisa ter lucro, sim, mas o lucro não é o único propósito. Não é lucro a qualquer custa, não é lucro a qualquer preço, não é lucro sobre qualquer condição. E o Gustavo trouxe um exemplo muito bacana deste comparativo do modelo de negócios da Ambev, onde nós falamos no livro Dobre Seus Lucros, e no modelo de negócios da Tom's Shoes com o livro Comece Algo que Faça a Diferença. E eu acho muito interessante nós notarmos, de novo, não quer dizer que um modelo é certo ou que um modelo é errado, mas nós vemos uma grande diferença entre modelos de negócios de décadas atrás, que tinham o único foco de conseguir lucro. Era lucro, lucro, lucro. Todo mundo entrava naquele negócio com o único pensamento e com a única missão de ter lucro. E hoje nós vemos cada vez mais negócios que querem sim ter lucro, mas além disso, eles querem ter uma causa, eles querem ter um propósito, eles querem fazer o bem, eles querem ter um local onde as pessoas se sintam bem para trabalhar, eles querem promover os seus fornecedores, eles querem ajudar a comunidade ao redor, eles querem ajudar o meio ambiente, eles querem ajudar todo mundo. E quanto mais eles fazem isso, mais eles vão ganhar dinheiro. Aliás, uma observação que eu gosto muito de utilizar este comparativo muitas vezes nós comparamos negócios tradicionais com negócios sociais. E para mim não existe mais divisão entre negócio tradicional e negócio social. Todo negócio precisa ser social e precisa dar lucro. Não tem como separar uma coisa da outra. Se eu criar uma ONG com o único objetivo de ser social, mas eu não conseguir utilizar estratégias de gestão para que essa ONG, esse projeto, seja financeiramente sustentável, eu não vou conseguir fazer o bem para o maior número possível de pessoas. Ao mesmo tempo que, se eu construir um negócio pensando unicamente no lucro,
e esquecer de fazer o bem, eu não vou conseguir criar nos dias de hoje, com todas as tecnologias, redes sociais e com essa cultura, inclusive especificamente das novas gerações, eu não vou conseguir construir um negócio sustentável de longo prazo. Eu não vou conseguir trazer pessoas que estejam realmente comprometidas com este negócio para trabalhar comigo. Perceba-se que não tem como dividir. Eu posso sim, de novo, como afirma o título desse livro, eu posso fazer o bem, eu posso me divertir, ou as pessoas que trabalham comigo podem se divertir. O trabalho não precisa ser chato, o trabalho não precisa ser um fardo, ele pode ser prazeroso. E sim, nós podemos, junto com tudo isso, também ganhar dinheiro. Agora pare de tentar salvar o mundo. Quer fazer uma revolução política? Impor a sua ideologia que há séculos está ultrapassada só porque o regime atual não está funcionando? Se você é um empresário, pense como poderia ousar mais e contestar a maneira atual de fazer negócios. Não precisa mudar as leis, não precisa colocar a culpa no governo, na sociedade, de que nada está funcionando por causa de uma outra força externa que você não tem controle. Tem muita coisa que pode ser feita dentro do cenário atual. Seja proativo e criativo. Até mesmo empresas e organizações são formadas por indivíduos. Uma sociedade é formada por indivíduos. Mesmo que você não se sinta um influenciador, saiba que é um sim. Especialmente no mundo de hoje que está tão intensamente conectado com a tecnologia. Tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal, jogar o lixo na rua, não reciclar, desperdiçar água e energia elétrica são todas pequenas ações que, multiplicadas por uma nação, possuem um impacto tremendo nos recursos disponíveis e finitos do planeta. Mas o impacto individual mais poderoso é no exemplo que fica não só para aqueles da sua geração, mas também para as próximas gerações. Os seus hábitos, bons ou maus, os seus paradigmas e as maneiras como você pensa a respeito das coisas e do mundo são copiados e influenciam pessoas que lhe cercam. E essas pessoas transmitem para outros grupos exponencialmente. A capacidade de enxergar o impacto exponencial desse pensamento, tanto no lucro a curto prazo, quanto na utilização de recursos finitos do planeta, é uma característica de um grande líder e empreendedor. Nós falamos recentemente no livro A Revolta de Atlas que o Estado deveria e deve, e provavelmente vai acontecer isso, ter cada vez menos influência na vida das pessoas, nos negócios, inclusive na própria economia de um país e de uma sociedade. Isso quer dizer que o grande protagonista de uma sociedade não vai mais ser o governo, vai ser as empresas. A pequena empresa, o pequeno empresário, a média empresa, todos os empresários, eles sim, não precisam depender de que alguém de um cargo político salve o mundo, mude um país, que eles resolvam os problemas de uma nação. Nós temos que pensar como que eu, como empresário, como que eu, como empreendedor, posso contestar toda essa minha revolta, toda essa minha indignação com os problemas que nós temos no Brasil e no mundo, em todos os sentidos, em todas as esferas. Como que eu posso me responsabilizar por esses problemas e como que eu posso construir um negócio, uma empresa que ajude a resolver esses problemas. Em todos os sentidos, quando eu sou não importa se um microempresário, um pequeno empresário, que eu tenho uma lojinha, qualquer coisa, eu passo a ser um protagonista, eu passo a ser um líder e eu tenho uma grande influência a todas as pessoas ao meu redor. Eu tenho influência nas pessoas que vão trabalhar comigo. Eu tenho influência nos fornecedores que eu vou escolher. Eu tenho influência nos clientes que eu vou atender. Eu tenho influência na comunidade onde a minha empresa vai estar instalada, localizada. Eu passo a ter influência em toda essa camada da sociedade. E como eu tenho o poder da influência, eu posso influenciar para o lado bom. Eu posso influenciar de uma forma positiva, desde que eu faça o bem, desde que
eu me divirta e desde que eu ganhe dinheiro para continuar fazendo cada vez mais isso. Ou seja, o protagonista da mudança no mundo não vai ser nenhum político. Não acredite que vai ser algum político que vai mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo são os pequenos e médios empresários. Durante muitos anos de sua vida e após muitos sucessos e fracassos, Richard Branson costumava dizer: divirta-se e o dinheiro virá. Esse livro marca uma mudança dessa convicção dele. Ele se deu conta, depois das suas experiências que teve, principalmente com a Virgin United, que a maneira mais adequada de pensar é: faça o bem, divirta-se e o dinheiro virá. Ele adicionou essa importante parte no seu paradigma, que é fazer o bem antes de divertir-se e antes do dinheiro vir. Especificamente falando-se sobre o assunto principal desse livro, que é o empreendedorismo sustentável, está cada vez mais claro que não é incompatível fazer o bem nos negócios, agir de forma ética e transparente e conseguir lucro. Vários estudos e pesquisas demonstram que empresas com políticas ambientais transparentes, que tratam bem os seus funcionários e criam um valor residual para a sociedade, conseguem resultados, inclusive lucro, de uma forma mais sólida e consistente ao longo do tempo, e são muito mais atrativas para consumidores e investidores. E algumas décadas atrás, talvez nos anos 80, 90, até 2000, se você perguntasse para um jovem que estava em pleno processo de entrar no mercado de trabalho, aonde ele queria trabalhar, há uma grande probabilidade que ele gostaria de entrar em uma grande corporação financeira, em um grande banco, em uma grande empresa de investimento. Eu, inclusive, já tive essa vontade. E o grande propósito dentro desta corporação era principalmente conseguir acumular muito dinheiro de uma forma, inclusive, até rápida. E se você fizer essa mesma pergunta para os jovens nos dias de hoje, você vai ver que a resposta não é mais a mesma. Inclusive, essas empresas tradicionais estão cada vez com mais dificuldade de atrair jovens da geração Y para trabalhar com elas. Porque o jovem de hoje, ele quer trabalhar em empresas que vão impactar o mundo. Ele quer trabalhar em startups. Ele quer ele mesmo criar a sua própria startup, o seu próprio negócio. Porque o jovem de hoje, e o jovem, quando eu digo, o jovem de mentalidade, não apenas de idade, ele entendeu que uma empresa, um negócio é responsável por todo o ambiente, desde que feito com ética, com transparência, desde que ele obedeça todas as regras ambientais, que ele trate bem os funcionários, que ele crie valor para toda a sociedade. Ele vai trabalhar com muito mais vontade, ele vai trabalhar em um lugar onde ele gosta, com pessoas que ele gosta, que ele se sente bem e, inclusive, ele vai ter a possibilidade de ganhar cada vez mais dinheiro. Não por acaso que grande parte dos jovens querem trabalhar em um Google da vida, em um Facebook, em uma startup que tenha essas condições básica, que ela tenha essas causas básicas e não uma empresa que prometa unicamente que você vai crescer financeiramente. Aliás, o reconhecimento financeiro, apesar de logicamente ser indispensável para qualquer pessoa, ele não é mais a prioridade número 1 de quem vai buscar um trabalho. Existem várias outras prioridades. E eu estou falando isso porque nós, como empresários, como empreendedores, precisamos entender isso. Precisamos entender que o modelo de negócios mudou. Precisamos, de novo, entender o título desse livro. Eu preciso fazer primeiro o bem. Que problema que eu vou resolver? Quantas pessoas que eu vou impactar? Como que eu vou criar um ambiente, uma cultura para que as pessoas que trabalham aqui dentro trabalham com vontade, trabalham com felicidade, que elas possam se divertir? E no final das contas,
Como que eu construo um modelo de negócio que tudo isso faça sentido e ainda possa remunerar financeiramente aos acionistas e, por que não, a toda a equipe dentro da empresa. Este é o modelo de negócios que está acontecendo neste momento. Este é o novo modelo de fazer negócios que não é mais o mesmo de décadas atrás. A equipe de Branson inventou um apelido para ele, Dr. Yes. Isso porque sempre que ele se depara com uma oportunidade, quando tem uma ideia e percebe que existe uma clara capacidade de ser executada, ele diz sim. Ele já faz todo o possível para colocar imediatamente essa ideia em prática. Aqui entra a discussão novamente sobre focar incondicionalmente em uma única coisa ou diversificar e explorar diversas atividades. Seja fundando uma companhia aérea, cruzando o Atlântico dentro de um balão, construindo uma espaçonave para viagens espaciais ou até nadando com tubarões-baleia. Richard Branson costuma dizer muitos sims. Alguns acabam fracassando, mas isso é normal. O importante é fracassar de maneira controlada, sem que esse fracasso lhe tire fora do jogo. Imagino que quando você ouve que uma pessoa tem mais de 400 empresas, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça é como que uma pessoa consegue administrar 400 negócios? Onde que está o foco desse cara? Como é que algumas pessoas podem fazer isso? Isso é certo, isso é errado. Nós ouvimos muito que temos que focar, temos que fazer uma única coisa. E realmente, não há uma resposta para essa dúvida. Nós temos vários exemplos de pessoas diferentes. Nós temos exemplos de empresários e empreendedores que construíram uma empresa quando eram muito novos e continuaram com essa única empresa até o final da sua vida, que essa empresa foi inclusive passada para outras gerações e talvez já esteja na segunda, na terceira geração. O cara passou a vida inteira dentro daquela mesma empresa. Isso é maravilhoso. Nós temos exemplos de pessoas que construíram uma empresa e talvez 5, 10 ou 15 anos depois venderam essa empresa e aí sim começaram outras empresas de novo. E nós temos exemplos de pessoas que constroem empresas, não vendem as empresas e constroem cada vez mais empresas em uma holding, um conglomerado de empresas. Ou seja, não tem certo ou errado. Existem diferentes exemplos de empresários e empreendedores de sucesso em ambos os exemplos e existem vários exemplos de pessoas com fracasso em ambas as situações também. Ou seja, isso não influencia no sucesso ou fracasso, e sim, isso para mim está muito relacionado com o perfil de cada empreendedor. Tem gente que tem esse perfil, tem essa vontade, tem esse objetivo, e tem gente que não tem esse objetivo, não tem inclusive essa vontade. Mas é importante reforçar, inclusive a gente fazendo um histórico da história do Richard Branson, é que ele pode ter 400 empresas hoje. Mas ele começou aos 16 anos fazendo uma única coisa. Ele ficou algumas décadas com uma única empresa, vendendo discos. Ele ficou muito tempo sendo um grande especialista, um grande conhecedor do mercado e da indústria de música, criando lojas, criando rede de lojas, conseguindo gravar e lançar discos. Ou seja, ele construiu um negócio de sucesso primeiro e depois ele construiu outros negócios de sucesso sucessivamente. E lógico, nesse processo ele construiu muitos outros negócios e uma quantidade muito maior de fracasso que não deram certo. Naturalmente, um cara com um perfil arrojado e agressivo, como é o perfil do Richard Branson, esse cara tem que estar totalmente predisposto a errar, a fracassar, porque ele sabe que se ele tem 400 empresas, provavelmente ele deve ter construído mais de 1000 empresas, a grande maioria delas não deu certo e algumas poucas delas que sobraram. Mas eu quero deixar aqui a minha dica, isso é a minha opinião, porque eu já vivi essa experiência também. Se você está começando a construir o seu negócio, primeiro foque e tente construir um único negócio. Tenha sucesso em um negócio. Construa primeiro a sua primeira história. Tenha o seu primeiro case. Poucas pessoas, ou eu ouvi muitas poucas histórias de pessoas que conseguiram construir
2, 3 ou 4 organizações exponenciais que realmente impactaram o mundo ao mesmo tempo. Nós temos sim vários exemplos de empreendedores que hoje têm mais de uma empresa, mas eles começaram com uma empresa. Então, sim, diga sim para muitas coisas, aprenda muitas coisas, tenha muitas experiências diferentes, mas entenda e saiba reconhecer quando é o momento de você agarrar um único negócio, de fazer essa única coisa muito bem feita, de ter um sucesso, de criar uma história neste negócio. E aí sim, depois, se isso for o seu objetivo, se isso for a sua vontade, aí vai de cada um, de cada pessoa, aí sim você pode começar a pensar em construir outras e várias e mais ainda empresas, que foi o que o Richard fez inclusive. Você acha que pode mandar se danar o jeito tradicional de fazer negócios? Dá para fazer isso mesmo sendo um pequeno empreendedor. Hoje em dia, muita coisa pode ser feita online, poupando recursos naturais e viabilizando projetos que não seriam possíveis sem essas tecnologias. O Resumo Cast, por exemplo, é um programa de rádio sob demanda, distribuído em diversos aplicativos e plataformas online. São 6 pessoas na nossa equipe que trabalham em 3 países diferentes, em um escritório virtual, e que fazem o Resumo Cast chegar até você toda segunda-feira, durante 81 episódios, sem pular nenhuma semana até agora. Você faz ideia da pegada de carbono de um estúdio de rádio? Da pegada de carbono de um escritório onde pessoas precisam trabalhar diariamente nele? Pois é, nós resolvemos ousar e ignorar a maneira tradicional de fazer um programa de rádio, e é só por isso que você está me escutando nesse exato momento. Quantas empresas, assim como o Resumo Cast, poderiam existir somente em um ambiente virtual? Quantas poderiam ser mais eficientes, reduzir a emissão de poluentes na atmosfera? Mas para essa transição acontecer é preciso ousar. E vivemos em uma era onde nunca foi tão fácil mandar se danar o jeito tradicional de fazer negócios. Olha, o Gustavo deu o exemplo do Resumo Cast sendo aí um projeto, uma empresa construída de uma forma totalmente digital, totalmente à distância, com pessoas de outros países, trabalhando de uma forma totalmente tecnológica e à distância. E talvez você não saiba, mas o que seja um reflexo dessa grande mudança de como os negócios estão mudando, como a maneira de fazer negócio tradicional está mudando, é o fato de que eu e o Gustavo nunca nos vimos pessoalmente. É isso mesmo, nós nunca nos encontramos até hoje pessoalmente. Nós desenvolvemos todo o projeto do Resumo Cast e outros projetos totalmente à distância, totalmente online, utilizando recursos à distância. E eu não quero dizer se isso é certo ou isso é errado, mas eu vejo ainda hoje muitas empresas com uma mentalidade tradicional que não conseguem entender que a maneira de fazer negócio está mudando e que você pode sim economizar muito mais dinheiro, você pode economizar inclusive recursos naturais, evitando muitas coisas que não precisariam ser pessoalmente. Será que você precisa ir todo dia para o seu escritório de trabalho, ligar o seu computador e notebook que poderia estar ligado em qualquer lugar? Será que toda reunião precisa ser feita pessoalmente? Será que você não pode fazer essa reunião à distância? Como eu disse, tem muita empresa ainda com uma mentalidade tradicional que, para tudo e qualquer coisa, precisa fazer pessoalmente. E de novo, não há nada de certo ou errado nesse sentido, mas é importante você entender que a maneira de fazer negócio está mudando, isso não faz mais sentido, isso não é mais sustentável, nem financeiramente, nem ecologicamente e nem culturalmente, inclusive, porque é muito mais desgastante em todos os sentidos você sempre trabalhar dessa maneira. E quando nós aproveitamos as tecnologias, os recursos tecnológicos, nós mudamos literalmente a forma de fazer negócio. Vamos usar o exemplo do Richard Branson de novo. O Richard Branson ele tem mais de 400 empresas e ele mora e trabalha numa ilha paradisíaca e deserta.
desconectado de toda a civilização normal. Ele fica na sua ilha, com o seu computador, com acesso à internet e tecnologia, controlando e gerenciando todos os seus negócios. Evidentemente que ele faz deslocamentos constantemente, mas a grande parte do tempo dele ele vive naquela ilha. Ou seja, ele não precisa estar fisicamente em todos os lugares, em todo momento, a qualquer custo. Ele pode sim utilizar os recursos tecnológicos que ele pode utilizar. Isso tem vários outros exemplos de pessoas que trabalham e que fazem negócios dessa mesma forma, que moram em um lugar e têm negócios em outro lugar. Ah, mas todo mundo sempre fez assim. Sempre foi assim. As pessoas sempre fizeram assim, por isso que eu sempre faço assim. Dane-se o modelo tradicional. Você está aqui para fazer diferente. E a mensagem deste livro final não poderia ser outra, a não ser: faça o bem, se divirta e ganhe dinheiro. Tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Isso é possível. O modelo de fazer negócios está mudando e você também precisa mudar. Espero que este episódio tenha contribuído com a sua mentalidade empreendedora e que você possa colocar em prática o maior número possível de conceitos que você absorveu aqui neste episódio. E nós nos vemos mais uma vez na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje do Resumo Cast. Se você não conhece ainda o blog do Resumo Cast, acesse resumocast.com.br/blog. O blog do Resumo Cast tem todos os episódios do Resumo Cast com um player. Você pode escutar os episódios no próprio blog, pode ler a transcrição dos episódios e também nós publicamos no blog os mapas mentais de cada episódio. Então entre no blog do Resumo Cast. E lá no blog também é possível fazer pesquisas sobre qualquer assunto, qualquer palavra relacionada com algum episódio que nós publicamos aqui no Resumo Cast. Então entre no blog do Resumo Cast, resumocast.com.br/blog. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.